Olá! Tudo bem? Deixa eu ver, uns recadinhos só antes. Primeiro, queria dizer que, às vezes eu começo a falar uma coisa e eu, na minha cabeça eu sei o que eu vou falar, só que aí são tantas relações, parece que abre assim um mundo de conexões de assuntos na minha cabeça. E aí às vezes eu começo a falar uma coisa e me perco, e vou e depois eu não volto. E aí quando eu vou editar o vídeo, eu fico morrendo de pena, porque era tão bacana o que eu ia falar. Mas enfim, peço desculpa por isso. Outra coisa que eu queria dizer é que eu tô super feliz com as pessoas que estão, com todas as pessoas, né, que estão assistindo, que curtem, isso é bom. E, e também aquelas pessoas que me conhecem, né? Que me conhecem, tem gente que tá vendo que me conhece de criança, tem gente que me conhece da adolescência, tem umas pessoas aí que me acharam no Instagram que me conhecem de longas datas, né? E aí eu fico super feliz da gente estar nesse contato. E as pessoas que me conhecem de agora também. Inclusive eu até usei meu pseudônimo, né? Não, tô brincando, meu nome é Carla, de verdade. Mas quase ninguém me conhece por Carla, todo mundo me conhece por Caia. E no início eu fiquei meio com vergonha, e aí eu usei Carla por esse e por outros motivos também. E aí eu achei que ninguém ia me achar na internet. Mas hoje eu fico feliz e isso me dá força, me dá super força, principalmente porque muita gente que está me acompanhando assim são pessoas que eu admiro. Então o fato dessas pessoas que eu admiro estarem gostando, para mim é bem incentivador. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a parte fisiológica. Assim, primeiro, é fato que não adianta a gente não é respondendo a realidade ruim que a gente vai resolver. Ao contrário, a tendência vai ser piorar. Então, infelizmente, por mais que a gente tenha motivo para sentir dor, para sentir tristeza, para sentir angústia, desespero, medo, insegurança, raiva, irritação, sentimento de injustiça, mesmo que esteja acontecendo uma coisa muito horrível e que a gente tem razão de sentir isso, não é sentindo esses sentimentos que a gente vai atrair a solução, fazer com que o que a gente precisa que aconteça, aconteça. Então, em relação a isso, precisa entender isso e ter uma estratégia em relação aos sentimentos e aos pensamentos para poder resolver esse problema. E eu acho, inclusive, que isso se faz mais urgente se o problema é aterrorizador, né? Se está sendo um inferno, independente se é um inferno pessoal, um inferno mundial, é a gravidade do problema que vai trazer a urgência da gente entender como a realidade funciona e como a gente pode usar esse conhecimento para co-criar a realidade que a gente deseja e que a gente precisa. E aí isso é uma coisa. Outra coisa, e é isso que eu vou falar hoje, também por si só já me convence, por exemplo, de que é inútil sentir sentimento ruim. Além de ser inútil, piora. Então eu vou falar primeiro da água. Muita gente já conhece aquela experiência do Emoto Masaru, né? Masaru, não sei como é que se fala, que ele fotografou, claro, no experimento científico tem as condições lá, mas assim, resumindo, ele fotografou moléculas de água congeladas, ele pegou a água, congelou lá, fez o que precisava fazer e fotografou, né, com microscópio e tal. Aí, depois, existem várias versões da mesma experiência, mas ele colocou pessoas emitindo, pensando coisas boas para determinadas águas, e outras águas ele colocou pessoas pensando coisa ruim, xingando a água,
Ele também fez isso com papel, ele escrevia palavras de ódio, de coisa ruim e colava com a palavra de, tipo, botava água numa garrafa transparente, colava a palavra para a água, assim, o papel, e também fez isso com papel, escrevendo palavras de sentimentos bons. E depois ele fotografou também essas moléculas da água. E o que acontece? As moléculas, elas mudam de formato. E aí, na minha concepção, só isso, só o fato de a molécula mudar, a molécula da água mudar o formato, depois que ela é submetida a determinada vibração, para mim, por si só, isso já prova que a vibração muda a realidade, né? O pensamento ou a vibração de uma palavra muda a realidade. Mas o que ainda ele constatou? Que as águas que foram submetidas a vibrações negativas, as moléculas, elas ficaram meio desestruturadas, elas ficaram sem uma forma, sem harmonia, feias. E as moléculas, as águas que foram submetidas a vibrações positivas, elas formavam um desenho harmônico, um desenho igual a mandalas e bonitos. Então, isso é uma prova bem real de que o pensamento, a vibração, a intenção, que tudo que é vibração, pensamento, sentimento, intenção, que isso é capaz sim de mudar a água, tá? Isso muda fisicamente a molécula da água. E aí, beleza. Agora, se a gente pensar que o nosso corpo, que a gente é formado, né, 70%, 80% de água, e a água é necessária em todos os processos do nosso corpo, cerebral, pele, órgãos, tudo precisa de água. A gente é mais água do que qualquer outra coisa. E então, quando eu estou sentindo um sentimento, aconteceu uma coisa ruim, está acontecendo uma coisa horrível. Quer dizer, aquela coisa já está acontecendo. Ainda, se eu começo a sentir sentimento ruim, eu estou vibrando naquele sentimento, né? Além de eu estar emanando aquelas ondas daquela determinada frequência negativa, e isso vai me trazer mais coisa ruim, eu também estou mudando o formato das moléculas de toda a água que está no meu interior. Ou seja, se eu estou vibrando sentimento negativo, eu vou transmitir isso para toda a água presente em mim. E essa água, ela está no meu corpo inteiro, Então, automaticamente eu dou start num processo de doença. Por isso, e claro, por exemplo, por isso que eu definhei. Claro, a gente vai definhando, tá numa situação negativa, principalmente conviver com uma pessoa doente que tá todo dia, que a gente tá numa situação de estresse, é muito difícil, né? É difícil sair disso e a gente vai enfraquecendo, a gente vai ficando doente de verdade. Então, só isso já... Porque, por exemplo, se eu estou passando por uma situação extremamente negativa e eu preciso resolver aquilo, principalmente ainda se tiver outra pessoa envolvida na situação que está precisando de ajuda, se eu definhar junto, se eu enfraquecer, vai ser pior ainda, entende? Então é um negócio assim que, além de não resolver, eu responder a situação negativa, além de não resolver, piora, né? Piora em vários níveis. Fora a água, a molécula da água que está dentro de mim, que vai passar a vibrar na mesma vibração do sentimento que eu estou sentindo, como eu também estou emanando essa vibração, é uma vibração, tá?
Tá? É invisível, mas ela existe. Tudo que está ao meu redor, eu vou modificar também, do mesmo jeito que na experiência as pessoas que estavam emanando pensamentos para a água que estava ali perto, essa água foi modificada, é isso que vai acontecer com a água que eu bebo, né? Eu vou estar modificando aquela molécula, com a água dos alimentos que eu cozinho, né? Os vegetais, tal, tudo, fruta, tudo cheio de água, e no ar, né? Enfim, na umidade do ar, no meu entorno. Então eu vou estar transformando dentro de mim e tudo à minha volta, tudo vai estar recebendo a vibração do sentimento que eu estou emitindo. E mais ainda, se a gente for pensar no planeta, né, que o planeta também é 70%, 80% aí só de água, por isso que o sentimento coletivo ele é tão importante, né? Porque a gente também, o sentimento de todas as pessoas, o sentimento mais forte de todas as pessoas, ele vai influenciar tudo ao nosso entorno, toda a água no planeta, as plantas. Então, às vezes a gente pensa assim, e claro que isso vai cocriar coisa ruim, né? Claro que isso vai cocriar coisa ruim. Então, assim, se já tem pessoas que estão empenhadas em fazer o mal, quando a gente sente sentimento ruim, que é o que eu falo, que a gente fortalece o que a gente critica, a gente está dando a chance para que coisas horríveis aconteçam. E é exatamente isso, a gente está dando a cama necessária para o negócio acontecer. E aí a gente dá a cama necessária para o negócio acontecer, mesmo na vida pessoal ou global. E quando as coisas acontecem, quando as pessoas que estão fazendo coisas erradas, claro, a gente permite que essas pessoas consigam fazer as coisas erradas. Por exemplo, se eu estou convivendo com uma pessoa que está com problema emocional, psicológico, psiquiátrico, o meu sentimento negativo, ele vai abrir o caminho para aquela pessoa ter atitudes erradas e fazer coisas que vão fazer mal para ela, para mim e para quem está em volta. É exatamente isso, que por isso que aconteceu, por isso que eu consegui tirar ele disso, do transtorno mental. Porque antes, quando eu estava respondendo a situação, eu estava permitindo, eu estava com a energia, as ondas e todo o meu entorno que eu estava transformando, estava combinando com as atitudes dele. A partir do momento que eu mudo isso, eu já freio as atitudes da pessoa. Não tem como a pessoa continuar me fazendo mal se eu estou fortalecendo um campo vibracional contrário àquilo. É bem físico isso. Então, em relação à água, é isso, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente emite, porque é por isso que tudo volta pra gente e por isso que tem muita gente boa se dando mal na vida. Porque as pessoas que são boas e que têm empatia e que pensam no todo, cara, essas pessoas se revoltam com as coisas erradas, se revoltam muito, como eu já fui muito revoltada. Na verdade, eu ainda sou meio revolta. Só que, como eu sei que eu sou, que eu não dou conta de algumas coisas, para não piorar a situação, eu mantenho uma distância. Mas são coisas que eu tenho que trabalhar, porque se eu ainda me afeto com determinadas coisas, se eu ainda sinto desespero, se eu sinto raiva, se eu sinto indignação, é porque eu ainda tenho um pouquinho desses sentimentos dentro de mim. Então eu tenho que trabalhar. O problema é que assim, não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo, tem que escolher. Né? E tudo bem, tá tudo certo, a gente tem tempo. E depois que começa a trabalhar uma coisa, as outras vão diminuindo por tabela e tudo vai ficando mais fácil, então tá tudo certo. O lance é não parar, o lance é não parar de ir em busca da solução, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho coisas para trabalhar, mas eu não tenho tempo para trabalhar tudo, o fato de eu não interagir com aquilo momentaneamente já me ajuda. Já me ajuda e já ajuda
o que está na minha volta. Então já é uma grande coisa. Continuando, falando ainda da parte fisiológica, todas as proteínas que o nosso corpo produz, elas são produzidas dentro dos nossos genes. E o que determina a qualidade dessas proteínas, a gente está produzindo proteína o tempo inteiro, não para nunca, não para nunca. O que determina a qualidade dessas proteínas é a vibração, porque quando a gente está sentindo o sentimento, todo o nosso corpo está vibrando aquilo. Então a água está vibrando e as proteínas vão ser produzidas em relação à vibração que a gente está sentindo, ao sentimento que a gente está sentindo. Quando a gente está numa situação ruim e a gente está sentindo sentimento negativo, medo, tristeza, desespero, sentimento de injustiça, mesmo que a gente tenha razão, porque isso é independente, se eu estou sentindo tristeza, se é por uma viagem da minha cabeça que eu estou sentindo tristeza, ou se é porque realmente eu tenho motivo para sentir tristeza, não importa, eu estou sentindo tristeza, eu estou emanando essa vibração. Então, é isso que eu vou atrair mais ondas dessa vibração e as minhas proteínas, elas vão ser produzidas de acordo com essa vibração. E todos os sentimentos de vibração, todos os sentimentos negativos, de vibração baixa, eles fazem com que o meu corpo produza proteínas doentes, proteínas fracas. E os sentimentos positivos produzem proteínas sadias. Então, por que e isso é fato? A gente está numa situação ruim e a gente começa a ficar doente. Claro, porque a gente está se adoecendo. Se eu passo uma hora pensando numa coisa absurda que aconteceu, ou que está acontecendo, essa coisa já aconteceu. Mas já aconteceu, não posso mudar. Mas se eu passar uma hora pensando nisso, além do ruim que já aconteceu, eu estou me envenenando. É exatamente isso, a gente se envenena o tempo todo. E isso era uma coisa que eu sei desde muito adolescente. Nossa, como eu me policiava em relação a isso. Mas é o que eu já falei, né? Eu não sabia como tirar esse sentimento ruim de mim. Eu não tinha uma forma eficiente de fazer isso, para mudar a realidade de fato. Mas o fato de eu já não me permitia ficar sentindo aquilo, só que claro, né, aí aconteceu uma situação que era inevitável, que eu fiquei, e que daí eu tive que aplicar todo esse conhecimento aí para reverter a situação. Mas aí, olha só, por isso que quem faz... E tem várias coisas, né? A circulação do sangue, a circulação sanguínea de pessoas que estão com depressão, ela é mais lenta. E o coração, ele está mais devagar, ele está mais pesado, ele bombeia menos sangue para o corpo inteiro. E quando ele bombeia menos sangue, além dessa pessoa estar sentindo um monte de coisa ruim, que faz com que ela produza proteínas doentes, o coração está bombeando menos sangue, então todo o processo fica mais lento. E chega a ficar tão lento que em muitos casos a pessoa não consegue mais sair da cama, né? Ou tem que fazer uma força brutal para levantar. E é muito fisiológico isso, entende? E aí quem está de fora às vezes fala assim, é só querer. Cara, claro, em última instância é preciso querer sair disso, óbvio, mas é que daí tem que fazer uma força brutal para sair disso, entendeu? Como eu tava nesse jeito, só que como eu não podia parar de trabalhar, a gente tira uma força, não sei de onde vai, né? Mas tá ali vivendo um mundo, sai pra rua, mas dentro de um mundo horrível, horrível. E ninguém sabe, as pessoas olham de fora, ninguém sabe a luta interna que você está vivendo para fazer as coisas que você está fazendo se você está se sentindo muito mal. Então, assim, é fisiológico, entende? E tem que começar a mudar, e muda a partir disso, do sentimento. Outra coisa, eu uso lente de contato, né, para miopia.
Quem estuda optometria sabe disso, que a duração da lente de contato, ela é diretamente proporcional ao estilo de vida da pessoa e aos sentimentos que a pessoa sente, entendeu? Por quê? Porque a lente de contato, ela está o dia inteiro em contato, a lente de contato está em contato com a lágrima, e a lágrima é água, né? Então, para vocês verem, o pensamento e o estilo de vida, eles influenciam na durabilidade da lente de contato. Então, assim, é uma consequência física. E tem vários exemplos disso. Então, assim, é por isso, eu volto aqui a dizer, parece absurdo tudo que eu estou falando. Talvez tenha gente que pense assim, não é nem se alienar e nem ficar cego para a realidade. Ao contrário, é ficar muito presente para a realidade, entendeu? Fazer isso que eu fiz é estar totalmente presente para a realidade, saber que tem um problema para resolver e e arregaçar as mangas e ir em direção à solução e resolver e pensar de uma maneira muito estratégica. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Sabe, o que eu vejo, por exemplo, em relação a mim, é que a mim, várias pessoas, e é super difícil dizer isso, porque eu sou uma pessoa que sempre fui à luta, nunca me deixei... Enfim, eu sempre tive uma vida meio difícil, mas eu sempre fui. Então, assim, quem me olha de fora nunca vai dizer, por exemplo, que eu sou uma pessoa do mimimi, né? Só que, cara, toda vez que a gente tá gritando, se esperneando, não sei o que, é um tipo de mimimi. Toda vez que eu me acovardo na situação, que eu reclamo, que eu me desespero, e isso é normal, tá? É normal. Não tem muito o que fazer, às vezes é assim mesmo, a gente cai. Mas não deixa de ser uma fraqueza, sabe? Porque... E claro que isso é uma construção também, essa força interior é uma construção. Mas, e é para isso que eu tô aqui, entendeu? Para dizer que porque a gente chega numa estafa, a gente chega num momento de desespero total que tu perde as forças. E quantas vezes eu sabia disso, que eu ia entrar que eu estava ali à beira de um desabamento emocional e que eu sabia que não era aquele ali o caminho. E quantas vezes eu me permiti, racionalmente, eu me permiti desabar, sabe? Porque era tão pesado, tanta coisa ruim, que eu me permitia em alguns momentos desabar. E tudo bem também, porque quando a gente está no início, quando a gente está com muita coisa ruim, está num processo muito negativo, está acontecendo um monte de coisa ruim com a gente, às vezes esse desabamento emocional também é uma forma de colocar para fora, né? Mas é porque não pode deixar isso virar uma válvula de escape, uma bengala, assim como é outras coisas para muita gente, né? Como tem gente que é consumista, eu já fui assim com exercício físico. Muitos anos da minha vida, o exercício físico, ele era minha válvula de escape. Eu ficava muito bem com aquilo e eu amo exercício físico, mas hoje é completamente diferente. Eu faço porque eu amo, não porque eu preciso. E antes eu precisava. Eu era dependente. E o que acontece? Se a gente precisa de uma válvula de escape, pode ser um chopinho, pode ser qualquer coisa que seja. Mas se eu tenho essa tensão para descarregar, a gente não pode se acostumar a descarregar essa tensão. A gente precisa acabar com essa tensão. A gente precisa não precisar descarregar, não precisar chorar durante 4 horas seguidas. Mas é difícil, principalmente no início. Só que como agora tem muitas coisas que ainda não terminaram, né? Eu ainda não fechei o processo, mas eu tô assim ali, na porta do negócio. Tipo assim, tem coisas que ainda não aconteceram, mas que eu já tô vendo toda a estrutura montada. É como se antes de acontecer, agora é tão inevitável. E aí, como eu já tô
nível, assim, né? Eu já passei por muita coisa, já limpei muita coisa ruim que tinha em mim, que, claro, que se eu vivi uma situação ruim é porque aquilo estava dentro de mim. Eu posso afirmar, assim, que, cara, é o caminho, minha gente. Por mais louco que pareça, por mais absurdo que pareça, é o caminho. É o caminho. E é incrível como o sentimento dita a realidade, como o sentimento dita o dia de amanhã. Aí só para ilustrar isso que eu estou propondo, isso que eu fiz de curar, de co-criar a cura de uma pessoa, tá acontecendo no mundo aí, em outros países, várias pessoas que já estão usando isso, né? Esses dias eu vi um vídeo e aí eu queria salvar e acabei não salvando e perdi, de um hospital. E aí, foi um vídeo até do Chopra, que ele fala existe um hospital, agora não me lembro em que país, que eles curam pessoas só com vibração. Então o que acontece? Todas as pessoas que são desenganadas pelos médicos, que tem câncer, que tem várias doenças aí que o caminho é o definhamento e a morte, elas vão. E pessoas aleatórias a ela, pessoas que trabalham no hospital, pessoas que não conhecem essa pessoa, ficam emanando sentimento de cura. Só que o que eles estão fazendo? Como eles têm tecnologia, eles estão, não é filmando, né? Enfim, estão registrando, eles conseguem, através de aparelhos, o que acontece no interior da pessoa, quando ela está recebendo a vibração. E o que acontece? Eles estão filmando as doenças, o câncer, por exemplo, um tumor, ele começa a diminuir, e tá gravado, sabe? Claro, o fato de eu vir aqui dizer que eu usei isso para curar uma pessoa, para mim é muito decisivo, assim, é muito real, mas, cara, o negócio ali deles está gravado, é real, funciona. Aí tem uma outra experiência, até tava lendo aqui, porque tem muitas, e o que acontece? Isso que eu ia falar no início do vídeo também. Eu tô com um pouquinho de overload de informação. Tanto por isso que eu tô fazendo na internet, porque eu tô aprendendo tudo e é muita coisa. E Nossa, eu nunca imaginei que dava tanto trabalho e que tinha tanta coisa para aprender. E também, disso tudo que eu tô falando para vocês, é um conhecimento que eu tenho aí pelo menos há 30 anos. Então é muito conhecimento de uma forma... E tá tudo, né... É uma coisa que eu fui juntando, mas que às vezes é difícil pegar 30 anos e pegar um pouquinho para falar sobre um assunto, é um pouquinho de 30 anos atrás, um pouquinho de 25, um pouquinho de 20, né? É como se eu tivesse que fragmentar e desfragmentar, como é? Desfragmentar. Mas enfim, então são muitos dados também, tem coisa que eu não lembro exatamente. Mas aqui, tem um suíço, Martin Fusenegger. Ele criou um sistema que obriga as células a produzir proteínas que fazem bem para o corpo apenas usando o pensamento. Aí ele quer agora usar a tecnologia no tratamento de epilepsia de pacientes completamente paralisados. Quer dizer, as pessoas que descobrem isso, cada um vai usando para uma coisa, né? É que comigo aconteceu com transtorno mental. E aí, claro, eu vim falar de transtorno mental, como eu já falei, porque é um inferno. Mas assim, pode ser usado para qualquer coisa. Agora, tu imagina, se a gente consegue fazer isso com doença, imagina com situação negativa que não chega nesse extremo. Funciona demais, minha gente. Funciona demais. É só fazer. Hoje aconteceu uma coisa incrível comigo. Eu estava tentando fazer um negócio e estava dando errado. Estava tentando pagar um boleto que eu precisava pagar e estava dando errado. E aí, eu fui tentar de novo hoje. Só que aí eu já estava... É isso que acontece, a gente responde, é sem querer que a gente responde à realidade. Eu já estava naquele sentimento de vou tentar de novo, quer dizer, eu sei que não está dando certo. Estava dando que tinha erro nos dados do boleto. E aí eu fui fui pagar, e aí eu pensei, não. Eu vou agradecer. Só que eu
eu já tinha tentado pagar agradecendo por ter pago e não tinha dado certo. Mas aí o que eu fiz hoje? Antes eu agradeci o celular, agradeci por ter celular, agradeci por ter dinheiro para pagar o boleto, agradeci por ter esse boleto para pagar, porque esse boleto é referente a isso que eu estou fazendo na internet, né? Porque esse negócio é uma brincadeirinha cara, né? Não é barato. Só para vocês terem uma ideia, eu já investi, já investi uma grana aqui. Mas enfim, tudo pelo propósito. E aí eu pensei assim, cara, eu tô fazendo isso, que maravilha, sabe? Porque é real, eu tô pagando esse boleto só porque eu tô fazendo um negócio que eu sempre quis, que eu não via como. E aí eu comecei a agradecer tudo isso. E aí outra coisa aconteceu, antes de eu tentar pagar, eu pensei assim, cara, eu preciso entrar em contato com a empresa para falar, para ver o que eu consigo fazer. E é difícil de entrar em contato com a empresa. E só que aí eu peguei e fui, procurei e ia mandar e comecei aí tinha um espaço ali para mandar mensagem e aí eu comecei e aí eu pensei, não, vou tentar pagar de novo, vai que, né? E aí eu me liguei disso, aí que eu comecei a agradecer por ter o celular, por ter dinheiro, por estar pagando esse boleto referente a isso. E aí deu. Incrível. Só que o que acontece? Uma coisa que eu acho que foi também o que me fez conseguir pagar é que eu não fiquei nessa tortura interna pensando, ai meu Deus, e se eu não pagar? Como é que eu vou fazer para entrar em contato com eles agora? E com tudo isso acontecendo, eu não posso sair para a rua. E meu Deus, o que eu vou fazer? E o suporte é difícil de conseguir contato e tal. Eu não, que é um jeito geralmente que eu ajo em relação às coisas. De estar com um problema e já pensar assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E como eu já estou cansada de tudo isso, na verdade é isso, né? Eu venho respondendo assim, porque como eu já estou cansada de tudo isso que aconteceu, parece que eu não tenho mais energia para resolver coisa. Então, qualquer coisa que acontece, já meio que dá uma cansada. E eu limpo isso, tá? Eu limpo cansaço, eu limpo tudo isso. Aí só que eu não fiquei assim, eu agi, entendeu? Eu procurei o negócio sem estar com aquele negócio dentro, ai, precisa dar certo, ai meu Deus, ou então já sentindo raiva do negócio. Eu simplesmente fui atrás da solução, eu agi e senti o sentimento certo. E nem precisou eu mandar mensagem, só do fato de eu ter tido a iniciativa, sem nenhum sentimento ruim. Pô, eu tô há 3 dias tentando pagar e dá o mesmo erro, o mesmo erro. Hoje, antes de entrar, eu já tinha tentado e também tinha dado o mesmo erro. E aí eu entrei, escrevi a mensagem e tal, e eu falei, não, vou tentar de novo. Pô, e me deu uma coisa assim que ia rolar. E deu. E claro que isso é uma coisa bem pequena, mas é para vocês entenderem que é em tudo, é o sentimento que a gente sente, ele tá. Então, se a gente tá com um probleminha no dia a dia, a gente já começa a vibrar aquilo, a gente já vê aquilo como um problema, a gente já aceita que aquilo é um problema. Meu Deus, e se acontecer isso, e se eu não conseguir? E já fica com raiva, e nananana. E isso, muito que eu tô fazendo é isso também, é simplesmente não interagir com nada de ruim. Então aconteceu uma coisa, eu penso, tá tudo certo, já deu certo, já resolvi. Gente, como isso facilita a vida, como isso facilita a vida. Então, voltando aí à fisiologia, tá passando por uma coisa ruim, tudo isso está acontecendo, precisa ter um pensamento lógico, estratégico e tá muito atento, muito presente para a realidade e a partir disso decidir tomar as atitudes certas para sair do problema, para resolver, para cocriar a solução. Porque o tempo passa muito rápido, né? E quando vê, a gente está aí numa situação horrível, 6 meses, 1 ano, 2. E, enfim, e isso é uma atitude de responsabilidade não só em relação a gente, principalmente em relação a gente, porque a gente precisa sim pensar na gente, mas é uma atitude responsável em relação ao nosso entorno. Se é vivendo com alguém que está com problema, a gente vai ajudar essa pessoa e vai ajudar o todo. Beijo!